Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, nesta sexta-feira, carrancuda, chuvosa, tempo enfarruscado na capital do estado do Rio Grande do Sul, na grande Porto Alegre. Teremos a sequência de dias mais tranquilos, né, em relação àquele calorão que fez ontem, por exemplo, né, de 30 e tantos graus, mas é um dia complicado para se dirigir, né? Tem que ter paciência, tem que sair antes dos compromissos e tumultua o trânsito e a paciência diminui, mas é assim mesmo, né? Já estamos chegando no outono, daqui a pouco vem inverno e esse é o nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Que muda às vezes, no mesmo dia temos as 4 estações do ano. No mesmo dia se faz calor, frio, chuva, né? É inverno, verão, outono, primavera, tudo no mesmo dia. Então, vai se adaptando. Essa é a época do ano que não tem choro nem vela. Estou aqui com o Cássius Diogo Chab, que é jornalista da Rádio Galera, e já o Leonardo Lamacchia, conselheiro e advogado do Grêmio, diretor jurídico do Grêmio, estará aqui compondo a nossa bancada, junto também com o Maurício Freitas. O Internacional, como eu disse ontem à noite, né? Foi às compras, notícia que antecipamos, o Internacional contratou o Luca e está finalizando a contratação também do lateral Zeca. E aí aquela história toda que nós fomos explicando ao longo do tempo. Cada um ficaria com 50%, quer dizer, o Internacional tem 50% do Sacha e 50% do Zeca. E o Santos tem 50% do Sacha e 50% do Zeca. Cada um comprou os pedaços dos que tinham pedaços, né? O próprio Sacha tinha 30% junto com Augusto Nogueira. Então, o Internacional tem que ressarcir o empresário para poder fazer essa junção com o Santos. Fizeram um bem bolado aí, né? Se o Zeca for vendido, o Santos recebe metade. Se o Sacha for vendido, o Internacional recebe metade. Pelo menos foi o que eu depreendi da entrevista do presidente do Santos, que, aliás, para mim, cometeu uma gafe. Alguns acham que isso aí é insignificante. Acontece, ele não se deu conta. Chamou o Inter de A Inter. Olha, convenhamos, isso dói no ouvido do torcedor colorado, obviamente, e de quem é do Rio Grande do Sul, né? A Inter, ou é a Inter de Milão, ou é a Inter de Limeira. Como eles são de São Paulo, ele deve ter se dirigido ao Internacional como se tivesse dirigido a Inter de Limeira. Convenhamos, isso é até falta de respeito com o Internacional. Mas como? Daqui a pouco ele é um desavisado. Só que como é que um desavisado vira presidente do Santos? Hoje me disseram, não, mas tu tá exagerando. Não. Quem é que não conhece o Esporte Clube Internacional? O Internacional. Ora, onde é que já se viu um presidente, numa entrevista coletiva, falar que a Inter... Meu Deus, né? Mas o Internacional está contratando, por quê? Hoje até brinquei, Cássius, ou Maurício, lá na Rádio Grenal, que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. O Internacional, por mais que tenha se fortalecido com aquele 2-0 no Clássico Grenal, por mais que agora tenha vencido o Vitória por 2-1, que é um time de primeira divisão, meia divisão até ali, né? Bate na trave todo ano, tá? Quase de segunda divisão, o Vitória da Bahia. Por coisas boas que possam estar surgindo, como as contratações e tudo mais, o Inter tem medo da palavra Série B, da palavra afirmação, reafirmação, reconstrução, reorganização tática. Tudo isso o Inter terá que construir. O que o Atlético Paranaense está jogando ao natural, o que o Grêmio joga ao natural, o que por vezes o Palmeiras tem lampejos dentro da partida, né? E muito do que o Roger está fazendo lá não tem nada a ver com o que o Roger fez aqui. Tem muito truvisca no fedor para ver se alguém faz de cabeça e tal. Então, o Roger, que aqui ajudou o Grêmio a conceber um esquema mais moderno, lá às vezes vai para ligação direta, para cruzamento dentro da área e tudo mais. Então, o que o Grêmio faz ao natural, o que o Atlético Paranaense faz ao natural, guardadas as devidas proporções, com outro esquema de jogo, o Cruzeiro joga, o Internacional ainda não consegue.
Internacional tem dificuldade em trabalhar a bola. Aquela história de dar 4, 5 toques e alguém aparece para fazer o gol na frente do goleiro, que o Grêmio fez, por exemplo. O Grêmio estava equilibrado, o segundo clássico Grenal com o Internacional. Estava 0-0, terminou 3-0 e o Inter rezando para não tomar mais. O Inter tomou um gol no final do primeiro tempo, que o Grêmio trocou 3 bolas e puf, o Everton guardou e o Internacional não se encontrou mais. Em contrapartida, o Grêmio, especialmente depois da entrada do Arthur, podia ter feito 4, 5, 6 no Internacional. No primeiro Grenal da sequência de 3, terminou 2-0 no Beira-Rio, no primeiro tempo, e o Internacional rezando para terminar o primeiro tempo e o Everton errando um gol na cara do goleiro, e o Grêmio jogando ao natural. E o Inter, aos frangalhos no terceiro clássico Grenal, por isso que eu disse que aquele alento pode ser um falso alento e tal, o Internacional jogou no seu limite e na sua possibilidade, com 5 jogadores na meia cancha, com Gabriel Dias, depois com Edenilson na lateral, enfim, o Internacional fez o que pôde e conseguiu ganhar do Grêmio. Só que esse fez o que pôde para um campeonato de 38 rodadas, onde todos os jogos são difíceis, ou quase todos, alguns se tornam fáceis depois que a bola rola. Mas em tese, é jogo jogado Inter e Bahia, Inter e Vitória aqui é jogo jogado, Internacional e Chapecoense, Inter e Vasco, Inter e Botafogo, Inter e Atlético Paranaense, Então, tá botando pavor na torcida do Internacional. É a realidade. Essa é a realidade. E o Atlético Paranaense, que você citou que joga esse futebol natural, que joga esse futebol natural com um toque de bola. O time do Fernando Diniz estreou na Copa do Brasil contra o Caxias, e a gente lembra que o Caxias quase classificou na primeira fase. Na segunda fase... Tem que ter tempo, não adianta mesmo quem sabe trabalhar diferente, tal, que é o caso do Fernando Diniz, que fez isso no Audax e tal, já tem um bom conceito, mas tem que ter tempo igual. Depois, seguindo essa construção, teve aquele 5-4 contra o Tubarão, lembram? Na Copa do Brasil, também segunda fase, que o Atlético quase foi eliminado. Perdendo 2 vezes, né? Teve atrás 2 vezes no placar, depois enfrentou o Ceará pela Copa do Brasil, classificou contra o Ceará. Então foram 4 jogos aí na Copa do Brasil, 2 contra o Ceará, 1 contra o Tubarão, 1 contra o Caxias e mais 1 contra o São Paulo. O Atlético Paranaense está tendo esse toque de bola com 6 jogos oficiais no ano. Tem tempo de trabalho, mas... E para ir para a prática contra um adversário mais forte é diferente do trabalho do dia a dia. Porque a gente elogiava o Roger, lembra? E o Roger teve uma boa arrancada no Grêmio pelo trabalho do dia a dia. E poderia demorar um pouco mais para aparecer na prática. Começou a aparecer e tal, no 4º, 5º jogo, e depois se estabeleceu. E aí no final é que caiu. No final é que caiu, porque às vezes é a qualidade do grupo também, né? Às vezes não adianta querer, porque o grupo tem um limite. Saiu o Juliano, parecia que ia desarticular o Grêmio, ele não acreditava muito no Ramiro, o Renato já acreditava um pouco mais. E tudo isso nós já sabemos. E tempo por tempo de trabalho, o Odair teve agora 21 dias, né? Então, um prazo para trabalhar antes do início do Brasileiro teve. Vamos ver como é que o Inter vai conseguir entrar nessa competição. E ontem talvez tenha sido o teste mais forte desse Atlético Paranaense, que foi contra o Nils e ao natural 3-0 no primeiro tempo, né? Não tocou mais porque não quis, não deu, enfim. Mas foi um grande teste ontem. Né? Claro que o Nils está no meio da tabela do argentino, mas ele teve um grande teste ontem e agora tem a sequência do Brasileiro aí para testar também. O técnico do Newell's Boys foi lá cumprimentar o Fernando Diniz e falou nas emissoras que tiveram uma lição do Atlético Paranaense. Uma aula de futebol. Uma aula de futebol. Quer dizer, os caras lá sabem que Grêmio, Internacional, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, até os times cariocas aí, o Botafogo, o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, tem mais tradição. No entanto, futebol, essa história de tradição, olha o Lanús aí. Que tradição tem o Lanús na Argentina? Praticamente nada. Né? E encarou, foi a final e poderia ter ganho a final do Grêmio. Mas o jogo... Aqui tomou um gol aos 37 minutos e lá sim o Grêmio facilitou jogando muita bola. Mas o jogo de quarta-feira do Inter deu para ver nitidamente que falta muita coisa ainda. Né? Porque o Inter fez o gol, estava melhor, fez o gol, quando tomou o gol se desestabilizou. Perdeu completamente, claro, conseguiu chegar, enfim, tentar dar uma amassada na equipe do Vitória, mas falta, a gente vê que falta alguma coisa e foi isso que a gente percebeu.
que falta bastante coisa ainda para o time do Internacional, principalmente alguém para encostar no D'Alessandro, para dar aquele último passe, e eu acho que o Roger também já disse que não vai dar, né? O Dr. Leonardo Lamar está chegando aqui. Eu vou dizer uma frase agora já para receber o Lamar, que ele vai gostar, tomara que seja perene, tomara que eu diga em relação ao Grêmio, que não seja em relação ao Internacional. O que o Grêmio faz rindo e brincando, o Internacional faz quase chorando, que é jogar futebol. O que o Grêmio faz é o natural. E outra, tem dias que o Grêmio está jogando mal, que o adversário está se superando, e o Grêmio não perde a pompa, não perde o jeito, não perde a noção da necessidade. Aquele jogo contra o Brasil de Pelotas mesmo. O que era aquele toque enjoado? Eu estava comentando o jogo a dizer, porque final, sabendo que um é o grande, o outro é o pequeno, que tu tem que fazer um gol para deixar a tua torcida em êxtase. Eu disse, olha, o Haroldo estava dizendo, tá enjoado, esse toque, não vai sair nada, daí vai terminar 0-0. Eu disse assim, coloca os reservas. Porque o Grêmio tem a maneira de jogar. Aí coloca o Cícero, que está com tesão, o Alisson, que está com tesão, o Tony Anderson, que está com tesão. Os outros já tinham feito 4-0 aqui. Pronto. Eu terminei de falar, não é porque fui eu que falei, estava bastante óbvio isso, né? O Renato também é um cara inteligente, esclarecido, viu que era melhor mexer. Mexeu. O primeiro gol do Grêmio, o que foi? Jogada trabalhada, 3, 4 toques, gol do Cícero. Né? Então acho que é isso, que o Internacional faz quase chorando, o Grêmio faz rindo e brincando. Bom, Rec, te cumprimentar o Maurício. Cássius. Já é um nome, né? É Cássios, né? Então é um nome, é Cássius Diogo Chape. Cumprimentar o Cássius e cumprimentar os nossos telespectadores. Um prazer estar aqui mais uma vez. Me desculpar por este pequeno atraso. Não, que nada, nós estávamos jogando conversa fora aqui. Mas dizer exatamente, eu acho que tu apanhaste bem, é isso, né? O Grêmio, ele... E interessante, eu estava vendo o segundo tempo do jogo do Palmeiras com o Boca, né? E tem muito... A gente já falou isso aqui, já falou em outros programas, tem muito do trabalho que o Roger lá preparou, mas o Renato conseguiu dar uma segurança para o time do Grêmio, além da questão tática, que é o que tu está dizendo, o Grêmio joga em condição adversa ou não. Vimos na final com o Lanús lá, né? O Grêmio entrou gelado, se impondo, aquela camisa pesada. E nos jogos tem sido assim, seja em casa, seja fora. Não, às vezes toma um gol, continua fazendo o mesmo foi amadurecendo. Eu lembro que aquele jogo contra o Palmeiras... Essa é a palavra. Está um time muito maduro. O Palmeiras tinha mais elenco. O Palmeiras jogou com reservas no primeiro jogo. O segundo jogo jogou com as reservas. E o Allione foi expulso e tal. E o Grêmio acabou com a entrada do Everton fazendo o gol e achando aquele resultado. E dali para frente, a gente não lembra do Grêmio sofrer percalços. Claro, com o Lanús aqui foi marcar um gol aos 37, mas marcou. Com o Barcelona de Guayaquil, perdeu aqui, o time chegando cansado quase em cima da hora, mas tinha feito o resultado suficiente lá. E o imprevisível até, o improvável até, imprevisível não, improvável lá. Então o Grêmio foi se estabelecendo. Mas é isso, eu acho que adquiriu maturidade e muita tranquilidade. Aí tem a mão, o dedo, o trabalho do Renato, não só na parte tática, mas nisso, né? De dar segurança, tranquilidade, isso é muito do comando. E aí, nada é por acaso. E eu penso que eu tenho um pouco de experiência em algumas entidades, Cássio, que não são, vamos dizer assim, que não tem dono. O clube de futebol é assim. Eu tenho uma experiência na Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade, em outras. E tem muito do comando, do exemplo. E aí vem o papel que o presidente Romildo vem desempenhando, né? De comando também. De seriedade, serenidade, né? Não prometer uma coisa no vestiário que não pode cumprir. Ter uma conversa franca e transparente com os jogadores e com todos os funcionários e com quem se relaciona com o clube. Então, esse jeito do presidente Romildo Bolzan de ser como pessoa, como profissional e como ente político, porque ele já foi prefeito e agora presidente do clube. Ele tem muitos recursos, o presidente. Exato. Recurso verbal, recurso sensorial. Exato. É um cara inteligente. Tem sensibilidade para captar sabe o lugar onde está, sabe quem é o malandro que está querendo te passar uma perna. Eu acho que até aquele xixi do Eurico Miranda fez bem para o presidente. É porque agora surgiu uma situação similar
E eu, com o Flamengo, queria pegar o técnico do Grêmio, e o presidente do Grêmio, ele não extravasou, mas ele deu várias letras e tal, dizendo, olha, não é a melhor maneira, mas a gente sabe que essas coisas são do futebol, e bibibi, não perdeu a estribeira, nem podendo perder o seu principal líder, que é o Renato. Aliás, o Renato mostrou, estou falando demais aí, já vou passar a bola para vocês, o Renato mostrou lá em Pelotas, o Grêmio em si, o contexto mostrou que não tem briga de vaidade. Todo mundo sabe quem é a maior estrela. Todo mundo sabe, isso é bom. Todo mundo respeita e dá a dimensão exata do Renato. O Renato puxou a oração lá e todo mundo, não só lá, nas outras vezes também, eu estou referindo que essa é a mais recente. Todo mundo cercou e tal, tinha aquele clima tenso que ele poderia até se despedir ali. Podia dizer, olha, foi lindo isso tudo, vamos aproveitar, festejar, vamos amanhecer com vocês, mas infelizmente tive que, por motivos vários, ir embora. Não, o Renato puxou a oração, o presidente ficou ali quietinho. E eu fiquei pensando ali, se é o presidente Paulo Odoni, para ser bem específico, ele ia aceitar isso aí? Mas nunca. Ele não foi numa festa de consulado em Bento Gonçalves falar mal do Renato, onde o Renato nasceu. E eu estava lá em Pelotas domingo e deu para ver claramente que até naquela roda ali existia uma certa tensão. E nós mesmos, repórteres, estávamos ali e nós não sabíamos o que ia acontecer. E daí, quando tu participou da reza ali, não? Sim, estava ali acompanhando. Rezar sempre é bom, né? Rezar não é demais. E daí a reza foi de um lado, porque a torcida do Grêmio estava de um lado do campo. E rezaria um pouco aí. E o pessoal se deslocou para o outro lado, que o túnel do Grêmio era do outro lado. E daí tava o túnel armado e entrou, o Renato entrou todo mundo e o JP voltou, o assessor do Grêmio voltou e disse, ó, o Renato vai dar um pronunciamento. Quando se falou em pronunciamento, a expectativa ficou muito grande. Pô, ele vai dar um pronunciamento e vai dizer que vai embora. Não, por isso que ele não vai dar coletiva. E daí ele deu duas... Falaram em pronunciamento, o JP diz, pronunciamento, nós todos se olhamos. Pô, e agora? E depois ele deu 3, 4 voltas e conversei com a minha família e papapá, e eu fico. Quando ele disse eu fico, ele vira as costas e vai embora. E daí chega o Romildo e chega o Duda. E daí pronto. E a gente via no fundo, no vestiário, que a festa estava completa. Daí os jogadores foram ao encontro dele, já rolou aquela caixa de gelo, enfim. Agora eu vou te dizer, não é? O cara, às vezes sabe, o diabo sabe por ser velho, mas às vezes o cara se quebra. E domingo mesmo a gente sabendo de alguns episódios que indicavam que o Renato ia ficar, e eu tinha falado com o Abel Braga no caminho para comentar o jogo, eu mandei um torpedo e o Abel disse, você me conhece. Então o Abel tinha negado o convite do Flamengo, mas tinha sido convidado, porque ele não me desmentiu, ele disse, foste convidado, aceitou ou não aceitou, está pensando, ele disse assim, você me conhece. Quando ele disse, você me conhece... Isso era o sinal que o Flamengo estava buscando outras opções. Então eles descartaram o Renato. Perfeito. Tá, mas e aí, ao não aceitar, será que eles não iam voltar e oferecer mais para o Renato? Quer dizer... Então, também. Mesmo assim, gerou dúvida igual. Claro. Existiu então, mesmo um cara mais velho, mais malandro, que acha que vai superar os obstáculos, o cara marcha. E eu disse, eu vou arriscar. Não. Eu contei toda a história. Falei com o Abel Braga, e pipipi, popopó. Então, o Flamengo já está buscando opções. Tá, mas vá que voltasse para a primeira e grande opção. Não, se procura alguém do tamanho do Abel, não vai convidar o Barbieri para ficar. Vai voltar no Renato. E daqui a pouco oferece 1,5 milhão. E aí? E aí? Mas nada, e não se contra. sabe se não ofereceu, né? Mas o papo que se tinha embaixo no campo, lá na reportagem, nós esperando a tal do pronunciamento, que o pessoal imaginava, alguns tinham informações de que seria até de 1.200.000 o salário. Pois é, mas porque meio chute. Eu também achei. Eu ouvi 2 milhões. Mas 1 milhão pago pelo Flamengo e 1 milhão pago pelos Colorados. Isso eu li essa proposta. Isso eu falei na Grenal, os caras queriam me matar, mas era uma brincadeira que estava rolando. E isso, Rec, quando a gente fala, porque... mas eu acho que se pudesse, se cotizava. Se cotizava. Se permitissem, dava um jeito. Mas essa situação da dúvida que ficou do Renato, do ir ou não ir, também é pelo que ele disse na coletiva hoje. Quando perguntado novamente sobre o Flamengo, ele disse, olha, sempre foi um sonho treinar o Flamengo. E tudo isso a gente já contava lá atrás, porque já se tinha informação. Pô, Renato é do Rio, gosta muito do Flamengo.
E ele, hoje na entrevista, ele fez muita questão de, olha, vou deixar a porta aberta lá, quem sabe num outro momento, agradeço muito. Agora, tem coisas que nós não sabemos. Que a Carol sabe, o presidente Romildo sabe, ele sabe, um dia a gente vai sabendo. A gente vai sabendo aos poucos, aí, melhor dizendo. O que ele se comprometeu com o Flamengo? Dizer não para o Flamengo pode ser um dizer até logo. E aí depende do resultado aqui. Se ele for campeão da Libertadores da América, dane-se o Flamengo, né? Dane-se o Flamengo. Vai pegar de novo o Real, o Bayern, a Roma, o Liverpool, alguém. Aliás, saiu o sorteio hoje, né? Saiu? Saiu Bayern e Real. Bayern e Real, Roma e Liverpool, o Real e a Roma decidem em casa. O detalhe, tem um mediano que vai decidir. Vocês acharam o pênalti aquele em cima do... Dá pra discutir uns 3 dias. Dá pra discutir uns 3 dias, só que o jogador... Divide 50%. Mas... Só que o jogador da Juventus admite que é pênalti e o Buffon quando tá... O Buffon foi um idiota. O Buffon quando tá xingando, dizendo que o árbitro não tem um coração, que tem uma lata de lixo, ele disse que foi 1/10 de pênalti. Se foi 1/10 de pênalti, foi pênalti. A categoria do Buffon pra xingar aquele árbitro, eu me apaixonei. E tu viu o pavor do árbitro que achou que ia apanhar. Não, mas aquilo ali não, ele foi assim, tal. Mas o italiano é assim. Agora, o jeito que ele falou, como é que é, Maurício? Era algo como não pode estragar o sonho do jogador. Se tu quiser, era um poema. Se quiser, pode ir pra arquibancada, assistir o jogo com a tua família, com os teus filhos, comendo pipoca. Mas quer te xingar desse jeito? Se é aqui, bota educação. E no auge do xingamento vem o Cristiano Ronaldo e dá um abraço no Buffon, né? No meio desse xingamento, digamos assim, ele tá ali. Ele para de xingar pra abraçar o Cristiano Ronaldo. Agora, craque é craque, né? Mesmo quando tu vê um pênalti ultra decisivo ali e em volta daquela pressão toda, ele bateu assim com uma categoria. Mas e será alto, forte. Nem eu pegaria aquilo ali no Mas e será que fosse o Buffon no gol, o Cristiano ia tremer um pouco? Poderia. Eu acho que mudaria a história. Eu tenho certeza. Poderia. Mas do jeito que ele bateu, nem o Buffon pegaria. Não, nem o Buffon pegaria. E um detalhe, Rec, da Champions League. Ele bateria desta maneira? É isso que o Cássio está perguntando. Agora, o vermelho direto ali pro Buffon também foi... Foi exagero. Na verdade, assim, o juiz fez duas coisas que não são usuais. Faltando 15 segundos dá um pênalti, ok, se foi pênalti, né? E aí expulsa o goleiro, bem como tu disseste. Se é o Buffon ali, alguma chance a mais se teria, né? E nessa situação de Champions League, o que chamou a atenção hoje pela manhã, antes do sorteio, é que 4 horas antes da definição oficial de quais seriam os confrontos, a Roma já estava vendendo no seu site oficial ingressos para Roma e Liverpool com a volta na Itália. Mas aí que tá. Tem bola pesada, tem bola leve. Agora gerou a suspeita. Bola gelada, bola... Porque na Europa agora estão vivendo o auge da jogatina, né? E os italianos sempre estão envolvidos. Estão apostando até a mãe já, né? Entregam, outros não. Jogatina, eu não sei se não voltou a Guerra Fria, né? Porque tem espião aparecendo, gente sendo envenenada, a Rússia expulsando embaixador. Não, e o pior é o seguinte, os caras acertando o sorteio. Como é que o cara vai saber o que tem naquelas bolinhas ali? Como é que vai cair a bola? Tem vaga para estagiário na Roma. Isso aí é certo. Bom, mas também teve vaga para estagiário aqui no São Paulo, que estava vendendo ingresso para a final do Paulistão, né? Mas aí se quebrou, né? Mas é uma empresa terceirizada, confiou né? muito no taco, né? Confiou muito no taco. E teve estagiário demitido aqui em Porto Alegre, né? Num clube aqui que botou no Twitter. Foi demitido. Foi demitido. Mas não era estagiário, né? Mas foi demitido. O cara que escreve daquele jeito, daqui a pouco, gera a suspeição de que ele esteja pensando no Grêmio. É só suspeição, porque às vezes é uma infeliz coincidência. Né? Eu tava pensando. Porque aqui, ó, o cara fica com o hino do Grêmio e do Inter na cabeça a vida inteira, sendo colorado ou gremista, porque ele ouve a vida inteira os dois hinos. Não, e o do Grêmio tem tocado muito, né? papel, escreve rápido e o do Grêmio tem tocado muito, né, Rec? O do Grêmio tem tocado muito nos últimos dias. É que nem o presidente Romildo, veio como emagreceu de tanta volta olímpica que deu. Então... Tá levantando muita taça, Mas voltando um pouquinho naquele assunto que a gente falava da tranquilidade e serenidade. Renato disse que vai precisar um cara forte para carregar as taças. Desculpe, voltando na tranquilidade e serenidade do presidente Romildo, eu me lembro de uma vez que eu vi o Romildo brabo. Foi no Grenal, aquele do lance do William e do Bolanhos. Aquele dia... Não, teve a outra do árbitro da Grêmio Lanús. Mas o cara não deu o pênalti no Jael. Eu estava nesse jogo também. E o marimbondo. Eu trabalhei nesse jogo. Chamou de ladrão para cima. Eu trabalhei nos 2 jogos, mas naquele Grenal,
quando acaba o jogo, o Romildo, ele tava assim, ele foi seguro na zona Mas mista. ali ele tava Porque ele queria ir no começando. vestiário do Inter para pegar o William. Parecia que ele queria invadir o Mas vestiário. ele estava começando a trajetória e ele até usou um negócio exagerado. Daqui um data verde por excelência, né? Ele disse o seguinte, tem que usar o Código Penal para... Não precisa. Que Código Penal? Mas ali foi no calor da emoção Claro, e aquele lance foi um lance, Claro. imagina, tu contrata um jogador isso que é para aí. ser um ídolo, faz um investimento Claro. e um esforço sobre-humano para pagar. Sabe que Aí no no fim- E o segundo jogador jogo- sai Tu naquela sabe que na forma. despedida pro México, quem queria dar um cotovelaço no Bolanhos era o presidente Romildo. Aliás, quantos jogos falta lá pro Bolanhos? Hein? Não, nem Não, sabe não se vai. vão classificar. O Tijuana lá não sabe se vai se classificar entre os 8. Nossa. Tá peleando para classificar entre os 8. E até, aí eu não sei como é que vai completar. Não vai completar nunca. Não vai. Aí vão ter que fazer uma enjambração nesse contrato. Vai chegar lá no jurídico. Pra gente Aliás, resolver. mas já que o Rex citou o jogo com o Lanús, depois daquilo o Grêmio preparou o dossiê, encaminhou para a Comebol e, salvo engano, eu li uma matéria, acho que no UOL esses tempos, Sim. o Grêmio já foi punido 3 vezes depois disso pela Não, Comebol, né? O Grêmio não foi punido ontem de novo? É? Não, o Grêmio, o que acontece? O Grêmio recebeu, em relação ao jogo do Lanús, Recebeu uma punição depois, né? recebeu uma punição da qual nós recorremos, em virtude do envio daqueles ofícios para os patrocinadores. Né? Que nós enviamos um ofício a um patrocinador e à CBF manifestando preocupação e pedindo que fosse observado o fair play, apenas isso. Né? E isso ensejou por parte da Comebol uma punição que o Grêmio recorreu e está sob análise. E depois houve outros fatos a respeito de sinalizadores, todos decorrentes daquela final. Mas tudo valeu a pena, a taça está no armário, faixa no Tá, peito. mas qual foi a punição de ontem? A de ontem foi de um dos episódios da final. Eu só não recordo se foi dos sinalizadores, porque nós estamos recorrendo dessas decisões. Lá no Tribunal de Disciplina da Comebol nós temos uma decisão, primeiro, do tribunal composto por 3 julgadores, e depois há um recurso possível ainda para o Tem a pleno. lei, mas há um exagero. Né? O cara tem que estar toda hora se defendendo por episódios que nem foram marcantes. Eu, por mim, lá no Mundial, o que o Grêmio fez? Tem coisas que não tem... Sobre esse especificamente que tu te refere, Henrique, lá do Mundial, o Grêmio também apresentou mandato de segurança aqui, que será julgado e oportunamente nós O que o teremos. tribunal entendeu que a torcida do Grêmio desafiou o tribunal. Né? Estão querendo mostrar que são, né, maiores do que a punição. Não. Até o momento, nesse caso específico do Mundial, a geral segue punida. Segue punida, porque nós ingressamos com mandado de segurança, nós tivemos uma liminar parcialmente deferida, mas a punição permanece. Agora, o êxtase que está vivendo a torcida do Grêmio é um negócio espetacular. É correspondente àquele da década de 90. Eu acho que ainda não na mesma monta, mas em termos até de comparação com os outros clubes brasileiros. E hoje eu fiz uma enquete na Rádio Grenal, eu e os companheiros da Rádio Grenal fez a enquete. É como o cara apresenta, às vezes coloca no eu, né? A Rádio Grenal fez a enquete, até que eu sugeri a enquete. De quais os times são favoritos? Aí colocamos os óbvios, né? Pelo entrosamento e pela grana. Palmeiras pela grana, tem um elenco enorme. O Cruzeiro e o Grêmio pelo entrosamento e pela voz corrente. E aí coloquei outros, que seriam o Flamengo, que está vivendo uma semicrise, o Corinthians, que não tem elenco, e outros são os outros 15, né? Além dos 3 que nós citamos, mais o Corinthians e o Flamengo entrarem em outros, e os outros todos. Mas diz a música, os outros são os outros. Não tem uma música que os outros são os outros e só... Nós citamos 3 e os outros 17, incluindo-se aí Corinthians e Flamengo. E deu 60 e tantos por cento, o Maurício pode até ver aí, 60 e tantos por cento Grêmio, 10 ou 12% o Palmeiras, e só pode ser a torcida do Grêmio, né? Porque a torcida do Internacional não deve ter nem votado, deve ter ficado braba, inclusive, com a enquete. Deixa eu só trazer uma informação, Rec, interrompendo um pouquinho. Isso era em relação ao Inter nos anos 2000 também, né? Uma informação que é divulgada pela ESPN, pelo Jorge Nicola, que é comentarista da ESPN, de que o Roger, atacante do Inter, está indo para o Corinthians. E facilitaria a negociação com o Luca. Bom, até para vir em definitivo o Luca. E tem lógica, né? Porque o Corinthians... O André Sanches prometeu que anunciaria até o final da próxima semana, salvo engano, 2 atacantes e que um deles não é o Jael. E aí se buscou as informações e o Roger é um desses jogadores. A mulher
do Roger disparou para amigos, certo? Né? Comemorando que o Roger tinha vindo para o Inter para fazer o contrato da sua vida e por isso pedindo meio que desculpas para a torcida do Corinthians. Olha só se eu estou ficando maluco, é só a dedução dessa cabecinha doentia que eu admito que é meio prejudicado. Olha a dedução. Ele vai receber metade do Corinthians, metade do Inter. O Corinthians vai pagar o que queria pagar na época. O resto do Inter paga. O Inter não vai pagar. O Inter tem contrato de 2 anos com ele. Eu estou né? deduzindo, hein? Pelo amor de Deus, daqui a pouco não é nada disso. Mas o Inter já disse que vai pagar na integralidade o Luca, mas não vai pagar nada para o Corinthians. O não pagar nada não é pagar um pedaço do salário do Roger? Acaba pagando, né? Sim. Ou então, o Inter paga o Luca, o Corinthians paga o Roger e todos vivem felizes para sempre. Mas eu acho que ou infelizes para sempre. Daqui a pouco cada um pega o seu jogador em definitivo, paga o que tem que pagar pro jogador e acabou, né? Mas eu acho uma que o Inter sai possibilidade. ganhando na troca. Luca por Roger. Eu tenho dificuldades nesses achômetros, sabe por quê? Vou te dizer, respeitando a tua opinião, Claro. obviamente. Se a gente pegar o Luca dos melhores momentos e o Roger dos melhores momentos, dá um empate técnico. Porque o Luca teve lampejos. Onde é que o Luca foi craque? Craque. No Criciúma. Craque. Ele teve bons Parecia lampejos craque, tá? na Ponte Preta, ele teve boas atuações. No Muito Corinthians boas. também. No Corinthians, No sim. Corinthians também. E o Luca tem uma bola parada que é muito boa. Ele sabe, bom, ele sabe bater muito bem na bola. E quem o Inter tem de perna direita? Não, aí tu já está dando alguns quesitos que podem me Pois convencer. por quê? Por exemplo, bola parada. Mas, pô, ele é jogador que já falaram da beirada. O Internacional vai contratar todos os beiradas. O Wellington Silva, porque vamos lá, vamos elencar aqui. O Wellington Silva, Luca, o próprio Rossi, já são no mínimo 3 de beirada. Nico Lopes é de jogador e pra mim de beirada. É. Qual é a idade do Luca? Bah, não sei. Mas o Luca... 20 e poucos. 20 e poucos. O quê? Tem o Rossi, o Wellington... O quê? O Luca. Deve ter quase Tem o 30. Marcinho. Pô, O Luca, vamos lá. Deve ter 27. Eu ia dizer, É. 20 e muito. 28 anos. Olha, 28 anos. Não, 20 eu me lembro dele no Criciúma. É. Gastando a bola. Ali sim. Ali era Eu de acho se que o Luca apaixonar. jogava no Criciúma na Copa do Brasil que o Grêmio ganhou, que eliminou o Criciúma nos pênaltis, perde 1-0 aqui, ganha 1-0 lá, se eu não me engano o Luca jogava no Criciúma. Jogava que o por Grêmio Deus. ganhou nos pênaltis lá em Criciúma, perdeu 1-0 O aqui. pessoal está me lembrando aqui que ele jogou muito bem com o Potker. Não jogou muito bem. Eles fizeram 70% dos gols da Ponte Preta. 70% é muita coisa. Tá, mim, mas ele a gente tem que fazer também uma ressalva, né? Ok, fizeram 70% dos gols da Ponte Preta no estadual. Tá bem. Mas é no estadual, não. Não jogam contra mortos, não jogam a Portuguesa de Lagoa Vermelha. Jogam contra Mas foi no Corinthians, estadual. São Paulo, Não. Flamengo, Palmeiras, por falar uma coisa e outra. Mas não, Corinthians, mas São não Paulo, foi. Palmeiras, Santos. Mas não foi contra a dupla Grenal, contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Vasco. Não foi contra outros grandes. Claro que também Não, tem. o Campeonato Paulista é o maior campeonato. Esse ainda serve de algum parâmetro. Né? Senão, Não, aí, muito. aí não tem mérito. Mas esse caso eu posso comparar agora trazendo pra minha aldeia. O Souza no Inter só fez gol no meu 15. E na saideira ainda. Ele fez 2 gols, O deu Márcio- um título pro o Ma- Inter o e goleiro- mandaram ele caminhar ainda. O goleiro Márcio Angonese, que é meu amigo pessoal, treinador de goleiros do Juventude, ele falhou 2 vezes. Ele tava com o braço curto nas 2 cabeçadas do Souza. Não. Na maior chance que o 15 teve de ser campeão, não deu. Foi uma das E também raras... tem o Simon também, né? Uma das raras vezes que eu vi um jogador se agachar para fazer um gol de cabeça de longe, que foi o Souza. Lembra? O cruzamento veio baixo, ele se agachou, cabeceou e fez o gol. A bola perdeu força, né? Ele perdeu o jeito de fazer o gol e acabou fazendo o gol. Até hoje eu fico pensando, eu estava atrás da goleira e disse, meu, como é que essa bola foi entrar? Quando é para entrar, entra. E daí quando faltava 3 minutos de jogo, ainda o Simon acabou o jogo. Será que faltava 3? Faltava 3. Faltava 3, porque eu tenho isso. E foi um dos maiores sufocos. Tinha o André Gol do se Luizinho lesionado Vieira, lembra? Sim, o André André se quebrou o lesionou, braço. quebrou o braço. O Rafael Jacques, que pisou no braço dele. e entrou o Marcelo O Buick. Beck, Exatamente. que fez boas defesas, porque foi um sufoco do 15. E daí o Luizinho Vieira empata naquele pombo sem asa lá na goleira É. da piscina, né? Empata e daí o Souza, o Tinga acerta o cruzamento e o Souza... Aí tem um telespectador, até vou buscar o nome dele aqui.
Tá mandando pela live do Facebook. Não, acho que foi 64. Eu vou buscar o percentual aqui. Tá elogiando aí. O Dudu Paz, na nossa live do Facebook, facebook.com.br Luiz Carlos Reck, tá dizendo: ano passado o Luca foi um dos artilheiros da Série A. Sim, ele teve 13 gols. O Jô do Corinthians teve 18. Foi bem. Foi bem. Ele era o 5º maior artilheiro da Série A, mas a diferença é de 5 gols pro Jô. Mas agora eu tô entendendo melhor esse negócio. Rec, como cadeira... Boia dada não existe, né? Como o preliminar e o cadeira cativa nunca dão informação errada, e eu dei informação errada, eu corrijo. Punição que o Grêmio sofreu ontem, até fui confirmar nosso grupo aqui, diz respeito ao jogo, à final da Recopa. Agora eu vou descobrir exatamente, em razão do que perguntei, que quem está nos defendendo nesse caso é o Dr. Gabriel Por Vieira. isso que eu falei, por que tantas punições ao Grêmio? Esse foi uma imposição de multa baixa, pequena. Mas estão pegando no pé, né? Mas Estão em pegando relação- cada é vírgula sexta, para punir o é Grêmio. sexta. O jogo da Recopa. E tu sabe que tem É que sido... o Grêmio falou dos bem bom, É. o Grêmio foi falar dos patrocinadores. Mas não é só com o Grêmio. Falou para os patrocinadores que a confederação não era confiável. Mas não é só O com... Grêmio meteu não, forte ali. não, o Grêmio não falou isso, né? Não, mas em outras palavras, Não, claro. olha que absurdo que estão fazendo conosco. Um pênalti escarrado, Mas árbitro não- de vídeo e tudo. Não tem sido só com o Grêmio. nos metendo A gente tem sentido assim, um aumento do rigorismo e das punições. Como diria o Tite, a punibilidade. Exatamente. A gente tem sentido um aumento, né, no rigor, tanto pelo Tribunal de Penas da Comebol em relação a todos os clubes. Na Libertadores do ano passado nós já sentimos isso. E às vezes é estranho, né? Porque às vezes o Tribunal de Disciplinas da Comebol ele é contraditório, né? Às vezes tu tem fatos gravíssimos que acontecem em determinados jogos que recebem uma punição. Vamos combinar, no ano passado, em pleno 2018, nós vimos jogadores baterem escanteio com escudo, né? Em determinados Eles estádios. estão preocupados com e aí eles coisinha. O problema é o sinalizador e eu mandar e-mail pro patrocinador. Cássio, sabe que a nossa produção é uma produção muito simpática. É uma produção muito simpática. Eles estão te preparando uma homenagem. Opa! Aí, Aí. já voltamos. Acabei de ganhar uma caneta aqui, que não fala português, do Dr. Lamáquia, porque ele viu que eu estava usando uma caneta vermelha, por coincidência apenas, né? Senão daqui a pouco, que é de um banco, que ele até não anuncia comigo, que eu estava fazendo um comercial. Disse, Essa aí é para botar fora. Esse essa aí, vermelha. esse aí, daqui a pouco pode dar algum problema na mão. Bom, olha aqui, ó, tá aqui o Cássio Diogo Chabe, da Rádio Galera, que é uma rádio que faz futebol há bastante tempo, é uma rádio marcante já na internet, Dr. Leonardo Lamáquia e o Maurício Freitas. Deixa eu só dar uma passada aqui no noticiário. O Tricolor estreia amanhã no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Em Minas, o Luan será preservado. Tony Anderson ou Cícero, um dos dois deve jogar. Provável: Groi, Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Arthur, Maicon, Ramiro, Cícero ou Tony Anderson. Everton e Jael. Atacante André deve ficar no banco de reservas e pode fazer a sua estreia com a camisa tricolor. É até uma tendência. No Inter, Colorado começa o campeonato domingo contra o Bahia no Beira-Rio, às 4h. Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Rossi e Potker ou Nico Lopes. E aqui diz ou Roger, mas tem essa notícia lá em São Paulo, que de repente o Roger já está batendo em retirada. Já nem estreia no Brasileiro pelo Inter, já fica pro Corinthians. É isso aí. O atacante Luca é aguardado em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar com o Colorado. Ontem, Audax Italiano 1, Botafogo 2. O Brenner fez gol de novo, né? E eu até brinquei, o Cláudio Cabral tinha uma bronca desse Audax, mas esse Audax italiano é ridículo. Atlético Paranaense, News Old Boys 3-0 para o Atlético Paranaense. 3-0 no News? 3-0. Primeiro tempo. Chocolate. E um chocolate. E toca a bola igual o Grêmio, o Atlético 1 Paranaense. minuto e 15 ficou tocando a bola o Atlético Paranaense antes do terceiro gol, sem o jogador do Newell's chegar perto. Quem é o treinador do Atlético Paranaense? É o Fernando Diniz, que era do Audax que o do Grêmio São tentou Paulo. trazer para a base e ele não Isso, quis, tá. porque na mesma hora recebeu um contato do Atlético Paranaense e resolveu treinar um time profissional, que é o maior que ele treinou até agora. Furacão. Rosário Central 0, São Paulo 0, Sol de América 2, Independiente de Medellín 0. E confronto da semifinal ou das semifinais da Liga dos Campeões, Real Madrid
E Bayern, Roma e Liverpool. Diga, Maurício. Só que a gente ficou devendo, Rec, 64% dos votos apontando o Grêmio como o principal candidato ao título na enquete da Rádio Grenal, Palmeiras 13%, Cruzeiro 8%, outro candidato como o principal favorito 16%. E a Somando todos os outros. Isso é no brasileiro. Somando todos os outros, aposta para o Brasileirão. 1.700 votantes. 1.700, e é isso que a gente parou, porque de cara deu 1.000 votantes. A torcida, por isso que eu disse, antes das 8, nós começamos 7h40, e antes das 8 já tinha 1.000. E você falou há pouco dos resultados da Sul-Americana, e nós falamos da Comebol bastante aqui. A Comebol está mandando um projeto para a FIFA para que Suriname, Guiana e Aruba sejam filiados à Comebol e não mais à CONCACAF. Já voltamos. Sacanagem da produção aí, é contigo, Cássio, a bronca. Vamos ver. A imagem não está muito boa, retirada da internet, mas vamos ver se a gente vê. Não, dá pra ali ver, o Fernandão correndo e o gol. E o Márcio nem abre, o Márcio não abre nem os braços. Ali, enviesado, se agacha na frente do zagueiro e faz o gol. Quando é para entrar, entra. Souza. Daqui aí foi no contrapé do goleiro. Nossa produção é simpática. Sim, tá sim. tua presença. A próxima vez que eu vim aqui, eu quero ver o gol do Dauri contra o Vasco. Tá, então tá. No Fábio. Tá, ficamos devendo e vamos pagar. Até esses dias o Twitter do 15 fez uma brincadeira, né? Que o Vasco e Cruzeiro vão se reencontrar. Alguém lembra do Fábio no Vasco, do Twitter do 15? Sim, nós lembramos, metemos só 3 neles, dentro do São Januário. E Mano Menezes era o técnico e a direção do 15 de Campo Bom, ó, deixou de entrar para a história por munheca. O goleiro era o Marcelo Pitol. Cortaram o bicho lá e deu pauleira no vestiário e os caras perderam pro Santo André, o jogo mais ganho da história do 15. Ganhamos 3-2 lá e perdemos 4-3. 4-3 aqui no Olímpico. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Está esse tempo feio, acho que vou pedir em casa mesmo. No dia 21 de abril acontece no Posto Boqueirão de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest. A partir das 10 da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga, a gasolina Octa Pro. Abasteça também no posto universitário, aqui em frente ao campus da Ubra. Quer dizer, você negocia o que esse ano, minimamente, Leonardo Lamac? O quê? O que você negocia? Só pode ter um título, tivesse que escolher. Tetra da Libertadores. Daí pode ser 2, né? Pode ser é o único que pode virar 2. Eu acho que a torcida do Grêmio é obcecada pela Libertadores. O Grêmio é um dos clubes que mais tem participação e acho que é isso. Abre o clube para a América Latina, para o Mundial. Mas qualquer um dos 3 é bem-vindo. Se vier a Copa do Brasil, tá bom. Se vier o Brasileiro, tá bom. Vê como o torcedor não se entrega. Hoje um Colorado mandou lá, diz, percentualmente, por ter jogado menos vezes, o Inter tem mais títulos do que o Grêmio. Mas que ginástica, hein? Por aproveitamento por ter participado menos, quer dizer. Por falar em percentual, segundo o Datafolha, na região sul, o Grêmio tem 20% dos torcedores e o Inter 18%. Mas a margem de erro é 2%. Sempre tem um... Empate técnico. Até às 19.